Olá, meus amigos, um grande abraço. Sandro Ribeiro falando. Vou começar mais um podcast aqui no Sítio Sancaipe. Deixa eu aproveitar e colocar aqui o link aqui para a galera, que eu nunca coloquei agora. Um grande abraço para vocês. Se eu não me engano, é o podcast número 14, Como Criar Frango de Corte Caipira. É um podcast exclusivo para os alunos do Clube dos Produtores e você pode também entrar para o Clube dos Produtores olhando o link aí que está na descrição desse vídeo. Hoje eu vi um áudio aqui bem tranquilo, porque é na minha área mesmo aqui. É para isso aqui que eu crio, é para corte. Passei muito tempo vendendo abatido. Hoje em dia eu vendo abatido e vivo. Então a gente tem algumas coisas aí que a gente precisa fazer para a gente ter bons resultados aí com essa criação de caipira de corte. Quando a gente idealizou aí o negócio, entendeu que galinha caipira é algo que no seu sítio, na sua criação, ou até mesmo no seu negócio, você está com uma área específica para isso, para chegar nesses resultados, você precisa ter feito aí levantamento de custo e entender de algo muito básico em relação à criação de galinha quando você vai querer corte, que é de conversão alimentar. Quando você vai descobrir gostos, a gente já falou muito sobre isso, sobre planejamento, se seu cliente realmente quer carne caipira, se valoriza, e aí você precisa identificar se você quer um animal mais rústico ou um animal de alto desempenho. Independente disso, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, você precisa já desde o início ter um entendimento sobre conversão alimentar que está dentro lá da nutrição. Você precisa entender quanto de ração que você precisa dar para aquela raça específica para ela chegar naquele peso desejado. Quero começar por esse assunto nesse podcast, que poderia ser o terceiro ou o quarto, mas eu quero começar por esse assunto para a gente tirar uma coisa da cabeça de vocês. A conversão alimentar não é para você correr atrás do peso. Conversão alimentar não é para você pegar aquela quantidade de ração, dobrar aquela quantidade de ração, ou aumentar aquela quantidade de ração para o seu animal ficar mais gordo, mais pesado. O entendimento de conversão alimentar, que normalmente a pessoa fala lá no final, né? A gente gasta 8 quilos para 2 quilos de carne. Aí você pega um, divide pelo outro, aí cada quilo vale tanto de carne, ou valeu tanto de ração. Só que o importante mesmo não é o final. O importante da conversão alimentar é para você entender acompanhamento. É para você ir acompanhando o seu animal no desenvolvimento dele. É você conseguir entender que com 20 dias ele vai estar com peso tal, que com 60 dias ele vai estar com peso tal. Você olhar na tabela, entender a conversão alimentar, porque ela varia conforme a fase de criação do animal, então você não pode levar o parâmetro lá do final, precisa levar o parâmetro da fase. Faz com que você identifique que seu animal está bem ou se ele está mal. Faz com que você identifique se você vai chegar no peso que você quer. Faz que você identifique até se seu plantel está doente e não está conseguindo absorver os nutrientes necessários, apesar de estar comendo a ração que você está colocando. Então é importante você saber de conversão alimentar e vocês têm essa ferramenta na mão. O e-book de nutrição está aí para vocês. Mas o que faltava para algumas pessoas é esse entendimento de acompanhamento e não único e exclusivamente de é 8 quilos? Então vamos botar 8 quilos. Eu tenho certeza que tem gente que, se desse, no primeiro dia já botava os 8 quilos lá no comedouro, um comedouro para cada ave,
já botava os 8 quilos e deixava lá. Tenho certeza absoluta. Uma criação de corte precisa da observação do produtor. Uma criação de postura precisa de uma constância, precisa de técnica, precisa entender de manejo, variações de temperatura, períodos do ano, programa de luz, precisa entender de técnica. Criação de abate precisa de acompanhamento. Só. Não deixar o animal ficar doente, entregar a ração necessária. Se quer mais caracterizado, que ele tenha o acesso ao piquete. Se é de alto desempenho, que ele tenha um bom acesso naquele conjunto de alimentação, água e ração. Observar. Somente isso. Mas tem gente que sai desse caminho para tentar achar artifícios aí de como reduzir custo de ração, como trocar isso daquilo, você acaba se perdendo e não é bem o resultado. A gente teve 2 podcasts dessa semana, um com o Ricardo Dornas, proprietário da Chácaras Dornas, um com o André Siqueira, proprietário da Agromix Ração. Está falando de ração, né? Da Agromix Rações, presidente do Sindicato das Indústrias Avícolas do Ceará. Então, não é qualquer um. Preço de ração não vai abaixar. Preço dos insumos não vai abaixar. Mas quem conseguir se segurar até lá, ajustando as coisas direito, fazendo regulagem de preço, um bom marketing, entendendo o seu cliente, vendo exatamente o que ele quer, esse, no futuro, vai ter um resultado diferente que outros. Porque tem muita gente desistindo do negócio porque não planejou. Desistindo do negócio porque não fez conta. Desistindo do negócio porque não conhece o seu cliente. Porque botou na cabeça que se comprasse um índio gigante, tudo daria certo. Porque a necessidade é de uma galinha de 388 quilos. Coisa que, quando você olha na realidade, não é assim. Já falei, inclusive, em comparação à galinha de granja. Você vai comprar uma galinha de granja no supermercado, não tem galinha de 3 kg, de 4 kg. Com raras exceções, às vezes tem um animal que passa ou não. Mas você tem um animal altamente industrializado, com uma genética avançadíssima, criado 24 horas na luz, comendo. Você não chega nos 4 quilos e a gente quer criar uma galinha caipira de 4 quilos. Não tem cabimento isso. É possível chegar? É, mas não é a característica de uma galinha caipira. Não é a característica do mercado consumidor. Uma galinha de 4 quilos, que hoje você vai precisar aí comercializar R$18 o quilo, ou algo próximo a isso, vai sair a R$72 para o seu cliente. Muito provavelmente você gastou aí 10, 12 quilos de ração para um animal desse. Né? Você vai gastar 25, 26 reais para gerar um animal desse. Se você vender por 72, continua, tá com o pau, tá no caminho certo. Mas será que o seu cliente paga esses 72? E eu não estou falando, tem gente que se engana, se auto-engana. Eu não estou falando de uma pessoa comprando, porque se uma pessoa for comprar na sua mão, desista do negócio. Você precisa de 100, 200, 300, 500 pessoas e que essas pessoas voltem a comprar 2, 3, 4, 5 vezes. Será que teria condição de uma pessoa comprar uma galinha de R$72 2, 3 vezes por semana? Não tem condições. Na minha visão, não tem condições. Então, você precisa ajustar, entender sua clientela.
Fiz esse adendo no início, podia ter jogado isso lá para o final. Eu sei que tem pessoas aí que já começou a ouvir, já foi embora. E não aqui do Clube dos Produtores, que eu sei, mas quem está ouvindo o podcast na plataforma. E graças a Deus, porque aí é hora de separar os homens do menino. E normalmente as pessoas que ficam procurando só desconto disso, redução de custo daquilo, dá mais trabalho do que ajuda. Então vamos lá. Prioridade na criação de... O Ian está aqui, já ouvindo a gente. No final, Ian, eu sempre abro aí para a galera participar. Perdi o fio da meada. Não. Importante você entender sobre conversão alimentar, como eu falei, mas para isso você precisa identificar qual é a ave que realmente vai lhe dar o resultado que você espera. Para a criação de abate, eu gosto muito das aves ditas de dupla aptidão, e também vocês têm a ave da linhagem pesadão. Depende de que resultado você quer entregar lá no final. Se você quer aves mais pesadas, a linhagem de pesadão atende bem. Se vai vender abatido, CPK, o pesadão vermelho, conhecido como pesadão vermelho, uma ótima opção. Se vai vender vivo, o TRC, o tricolor, o que eu chamo de pedrez louro, ele tem aí uma tendência de ter uma aceitação melhor no mercado. Você tem o gigante negro, que não é o gigante negro de Jersey, é o gigante negro, o nome dele é esse mesmo, híbrido, que por ser totalmente preto, também tem uma boa opção de vender vivo. Só que a venda do animal vivo, você precisa ter uma preparação aí melhor, e vendendo ele vivo, o ideal é criar em um sistema mais rústico. Animais pesadão, se você for imprimir um ritmo para que ele fique pesadão, como o nome diz, em sistema mais rústico, você tem uma tendência de animais lá na frente, 120, 150 dias, eles estarem um pouco fracos às vezes. Não estou falando de uma unidade específica, estou falando de um plantel. Você vai ter animais um pouco mais fracos, porque eles realmente ficam pesados. Se você não controlar a ração, eles vão ficar com um peso um pouco mais elevado. E aguentar sol, aguentar um clima, uma diferenciação de clima, aquele sobe e desce de piquete, para um animal pesado, castiga um pouco mais. Então é só ter um pouco de cuidado. Se você quer uma criação rústica, não combina com altos pesos. Então você precisa entender isso para poder funcionar bem. Já as galinhas de dupla aptidão, pescoço pelado para mim é a melhor que tem, mas tem uma certa resistência na venda viva. Às vezes o cliente não olha muito bem no pescoço pelado. Mas, assim, existe o marketing visual, né? Nas suas redes sociais, aí no seu sítio. As pessoas, quando olham o seu piquete, eles precisam ver algo. Lá na sua pesquisa de mercado, você identificou se a pessoa realmente liga, se dá tanta importância para variação de cor, variação de tamanho, ou se você pode criar de forma homogênea, falando numa criação mais rústica. Então, você tendo o pescoço pelado dentre, ali no meio de outras aves, fazendo todo um colorido, inclusive eu já provei isso no Instagram, onde eu tirei foto assim, de 8 aves juntas, e falando o que é, se é caipira, se não é, todo mundo caipira, 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 e no meio tinha, dessas 8, tinha 2 galinhas de capoeira, o resto era tudo pescoço pelado vermelho. Então, quando você faz essa mescla aí no meio, a aceitação é melhor. Mas para vender abatida, é uma galinha perfeita, pescoço pelado vermelho. Já vem com a coloração da própria genética dela, com a carne um pouco mais vermelha. Claro que se você não imprimir bem o seu piquete, acaba esbranquiçando um pouco, dependendo do que você dá para comer. Mas e tem um sabor já característico da
linhagem da Label Rouge, como se chama, né? O pescoço pelado vermelho. Aí você tem a Carijó, as duas opções são boas, pescoço pelado, pescoço emplumado. Você tem a Caboclo, que é uma menorzinha, faz muito tempo que eu não vejo no mercado, mas eu sempre tenho ela na cabeça. Ela se assemelha muito com uma galinha de capoeira, né? Então, a cor, né? O que eu digo, a cor. Então, é bem legal. E você tem a Cedriz, gostei muito da Cedriz que tem por aí. Os machos ficam bem legais aí em relação à cor. Fica muito legal aí para poder ter uma aceitação melhor da venda viva. Mas aquela característica de penas mais leves, vamos dizer assim, daquela plumagem no fundo, daquela coloração ali muito característica do vermelho, daquelas penas brancas, isso acontece demais. Então, precisa às vezes ter uma mescla ali de cor de outras linhagens para você ter uma aceitação visual aí do seu criatório, seja nas redes sociais, seja pessoas que vão comprar aí com você. E isso é importante para você não ter tanto problema. A partir daí, fazer uma criação regrada conforme a sua intenção de produto final, mais piquete, criação mais rústica, animal mais caracterizado, menos piquete, um controle de entrada e saída. Quando você quer um animal mais gordo, às vezes você vai vender todas de uma vez, tudo abatido, ou entregar para um abatedouro, você vai vender por peso. Esse talvez seja a melhor opção. Mas isso você vai descobrir aí gostos de clientes, quem é que você vai trabalhar, se é por varejo, se é por atacado, para você poder ter uma característica melhor. Ouvi do Dornas na terça-feira, se eu não estou enganado. Não importa o preço do milho, não importa o preço da soja. Se criar direito, conhecendo de manejo, dificilmente você terá prejuízo. Para isso, você precisa realmente entender o seu cliente e fazer ajustes, meu povo. Vocês precisam pensar junto comigo. Se sobe os custos, se sobe o preço do parafuso, se sobe o preço das engrenagens de um motor, se sobe o preço do alumínio, se sobe o preço da lona, o carro no final do mês vai ficar mais caro. A mesma coisa dos insumos. Se sobe o milho, se sobe a ração, se sobe a soja, tem que subir o preço. Como tudo que nós estamos comprando, o preço subiu. Então você precisa ajustar os preços. Qual é o entendimento que precisa ser feito? Você que é empresário, você que é empreendedor. Formação de preço de venda, levantamento de custos, de despesas, de produção, margem de lucro, aceitação de mercado e concorrência. Essa é a análise para você levantar preço de venda. Tem aula na comunidade sobre isso. Sua margem de lucro nesse momento, você vai aumentar o preço, porque você tem custos maiores, e você precisa dar um ajuste, e aí é que está o pulo do gato, dar um ajuste na sua margem de lucro. Recuar um pouco na margem de lucro, porque você precisou aumentar o preço devido a custo, para ficar um preço que dê para aceitar, ter uma boa aceitação de mercado, você consiga vender, você vai vender menos por um preço maior. Seu faturamento vai estar próximo. Vai vender para menos pessoas ou com menos frequência, porque os preços aumentaram, mas vai faturar algo parecido, porque você aumentou o preço. Precisa ajustar seu plantel também. Se você cria um plantel de 500 aves e hoje está difícil criar 500 aves, cria de 200. Isso tudo eu estou dizendo por quê? Porque as mensagens que vêm chegando para mim das pessoas que estão no mercado segura a onda, segura, aguenta. Mesmo porque a maioria das pessoas que falam sobre isso são empreendedores, estão no mercado, não são as pessoas que simplesmente vão desistir. Oscilação de mercado é comum. Nós estamos em uma pandemia, estamos em crise econômica,
é comum. Então, a gente tem que segurar a onda, reduzir margem de lucro, manter um preço, fazer os ajustes de preço de venda e ir para cima dos clientes. Porque as pessoas que vão desistindo do seu lado faz com que diminua a oferta do produto e quando você for ofertar seu produto, terá gente querendo, necessitando, sem ter para quem comprar e vai comprar na sua mão com preço ajustado, ok? Então, como eu falei, alguns temas que a gente vai falar de agora por diante. Vou falar de algo mais básico, como aqui seria algo básico, mas eu vou aí provocar vocês a pensar um pouco mais, falar de forma um pouco mais empreendedora, vamos dizer assim, para ajustar, ao invés de ficar falando da vacina disso, de da vacina daquilo, ok? Vamos abrir os microfones, meu amigo Ian está aqui. Hoje o tema foi como criar frango de corte caipira. Um grande abraço. O Ian tinha levantado o braço aqui, vamos ver se ele está aqui ainda. Alô, Ian, me ouve? Abre teu microfone aí, se for o caso, se você quiser bater um papo também. Enquanto você que está ouvindo a gente aí no podcast gravado, ou no canal no YouTube, ou nas plataformas digitais, não deixe de dar uma olhada aí na descrição do vídeo, que sempre tem uns links legais aí para você seguir a gente no Instagram, entrar para o Clube dos Produtores e participar do nosso podcast, que agora aí a gente está chegando num ritmo aí do podcast Bate-Papo, que já entrevistamos algumas pessoas, vamos conversar com outras e vai ser bem legal. E aí, Ian, tá por aí ainda? Opa, tô aqui. Opa, Ian, beleza? Quer perguntar alguma coisa, meu amigo? Rapaz, eu tô com uma pergunta aqui. Pergunte. Eu tô com um piquete de 100 metros quadrados, né? Tem um galpão de 20 e um piquete de 100. Certo. No caso, eu estou com umas mudas de acerola. Você acha que eu posso plantar uma muda de acerola dentro do piquete ou vai atrapalhar na alimentação dela? Não, atrapalhar na alimentação não vai não, só que elas não vão deixar. Quando ela descobrir a acerola, ela vai sentar-lhe o pau em cima dela. Mas eu vou plantar quando ela já estiver grande, no caso. Ó, assim, eu tenho uma acerola aqui, certo? Não no piquete, do lado de fora. E eu tinha o costume de alguns galos meus, quando brigavam muito aqui dentro, que agora eu estou com uma safra de galo que praticamente cresceram juntos, então eles estão mais tranquilos. E os outros eu coloquei para dentro das baias ali, porque eu não tinha baia na época. Então eu costumava colocar esses galos aqui, né? Quando tinha galo que estava brigando, eu colocava para o lado da casa aqui, que é onde eu tenho os pés de acerola. E aí colocava 2, 3 galinhas com ele para acompanhar, para não ficar triste nem nada. Pois na época de fruta, eles tacavam um pau no pé da acerola. Aquelas acerolas que ficavam ali na altura do pulo, não ficava uma, comia tudo. Vai atrapalhar a nutrição? Não, porque você vai dar prioridade à ração. Você vai fazer com que eles comam a ração e depois vai para o piquete. O animal de papo cheio, satisfeito, ele dificilmente vai encher o papo com outra coisa. Ele vai comer acerola? Vai. Só que não vai comer tanto. O problema é quando você faz o inverso. Você deixa o animal solto primeiro, ele vai... De manhã ele está com fome, não tem jeito, ele vai consumir o que ele achar. Na época da acerola vai ser o que ele vai consumir. E quando você colocar a ração, se ele tiver com o papo cheio, aí ele não vai comer a ração. Ou vai comer de forma mais lenta, vamos dizer assim. Aí, nesse sentido, pode atrapalhar. Mas precisa ser assim muito, né? Como você está pensando em 100 galinhas, um pé de acerola não dá conta para 100 galinhas. Entende o que é que eu quero dizer? Entendo. Então, vão comer? Aí, no caso também, elas iam sair para o piquete depois de já comer, né, a ração. Como eu disse, vai consumir a acerola, vai. Se você botar mudia pequena, não vão deixar, se suas aves são adultas. Você pode até ter uma... Eu tenho essa experiência aqui com um pé de
de siriguela. Eu botei 3, 1, 2, 3, 4, 5 pés de siriguela dentro do piquete, certo? Passou um bom tempo, elas não mexiam, não faziam nada, estava brotando bonitinho, crescendo um pouquinho. O dia que descobriram, não deixou mais. É brotando e elas comendo, botando, brotando, comendo. E assim, alguns dos tocos, eu não sei se você sabe como é que planta pé de siriguela, é só você enfincar um toco. Então tem toco que tem assim 1,5 m de altura. Mas para eles, não estão nem aí. Eles dão uns pulos e comem tudo. Tanto que os que eu plantei na mesma época, fora do piquete, tá bem folhado. E os que estão dentro do piquete não tem praticamente nada. É nascendo e eles comendo. É aquele negócio. Quando descobre que é bom, de alguma forma, e a folha da acerola é legal também, azedinha, o animal gosta bem, eles começam a andar em cima. Então, assim, eu não posso lhe dizer com 100% que eles vão deixar, mesmo sendo adulto, que eles vão deixar sua árvore crescer. Mas, assim, entre pôr e não pôr, se você tem vários pés de acerola aí, e um deles, 2 deles, 3 deles você vai botar dentro do piquete, eu apoio. Bota, manda ver. Eu só não posso... Eu queria colocar porque lá não tem árvore, aí não tem sombra. Durante, por exemplo, meio-dia, 1h da tarde, eles ficam dentro do galpão. Legal, legal. Agora sim, se sua intenção realmente é sombra, a acerola, ela tem a tendência de arbustar, né? Antes de crescer, para gerar sombra. Eu conheço um pé de acerola na casa de minha sogra, que é uma árvore bem grandona. Mas os pés de acerola daqui da minha casa são arbustos. Aquela moitona assim, alto, né? De certa forma alto, 1,80 m, 2 metros de altura, mas é um arbusto, porque ela brota desde baixo, né? Se a sua busca é sombra, você está com acerola, bota, também não vai perder. Mas eu aconselho você dar um passeio aí no seu sítio, na sua região, identificar o que é árvore nativa. Normalmente, a árvore nativa, tem algumas que dá semente de 4 em 4 meses, mas tem algumas que é pelo mês de setembro, outubro, por aí. Então, pegar a semente disso e plantar no seu piquete. Porque um pé de acerola, em um ano, digamos que ele esteja aí com 1 metro, 1,5 m de altura. Uma árvore nativa, com um ano, ela já vai passar de 3 metros. Então, o desenvolvimento é muito mais rápido. Quando eu digo vegetação nativa, você entende, né? Alguma árvore que é daí, nativa da região. Que nasce aí fácil no mato. Inclusive, com muito cuidado. Eu não falei isso para você, mas com muito cuidado você vai em outra área, cava bem cavado ao redor, faz um buraco fundo, tira e planta dentro do seu piquete, né? Faz uma poda e planta no seu piquete. Por que eu disse isso? Porque vegetação nativa não se extrai, né? É crime ambiental. Mas, com muito cuidado, você pode fazer também. Mas assim, apoio total. O que você puder plantar no seu piquete, ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Pronto. Valeu. Muito obrigado. Valeu, Ian. É Ian, né? Tá certo. Valeu, Ian. Um abraço aí e até a próxima. Estamos aqui todo dia de manhã. E para você que está aqui no nosso podcast, um grande abraço. Terminamos mais um podcast do Clube dos Produtores. Vamos fazer um ao vivo lá no Instagram agora. Um grande abraço.